mas quando ele retorna ao Brasil, como ele veste a camisa, ele entende a importância, opa, eu não quero ser só mais um bom jogador, eu quero ser o melhor com a camisa do Atlético, com camisa de seleção brasileira. Na parte final do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético deu uma subida, depois daquele período sem vitórias, no começo do trabalho do Filipão, eu não saberia dizer quem foi mais decisivo, quem foi mais protagonista entre os dois. Eu vi com bastante equilíbrio, o que não é pouca coisa, né? O Paulinho foi um dos jogadores mais influentes do campeonato, até mesmo no período em que o Galo não estava tão bem. Salve, galera, torcida alvinegra, trazendo aqui para vocês as últimas notícias do Galo. Bora conferir aqui o que a imprensa esportiva falou sobre a grandiosa atuação do Paulinho que teve no ano passado, também projetando aí, né, esse ataque do Galo com Hulk, Paulinho e Scarpa. Bora conferir aqui a repercussão que aconteceu na imprensa esportiva sobre a grande ação do Paulinho, né? O Paulinho aí abriu um instituto em Belo Horizonte, né? São 2 escolas aí, o Paulinho aí retribuindo também para a sociedade aí um pouco, né, do que recebeu aí de carinho do torcedor mineiro, principalmente do torcedor atleticano. Então, antes, só peço a você, torcedor do Galo, que faz parte da massa atleticana, que ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Galo, beleza? Eu sempre trago aqui as notícias do Atlético, sempre atualizada para a massa atleticana. Bora se inscrever, deixar aquele like e partiu conferir. Vai para Belo Horizonte para falar sobre Paulinho, que é um craque dentro de campo, mas também fazendo a parte dele fora de campo. A expectativa é a melhor possível. É claro que se espera muito do nosso time, pelo elenco que a gente tem. Bom, todas as competições que a gente vai disputar nesse ano de 2024 são importantes, né? A gente tem total noção disso. Mas é claro que Libertadores é a principal competição do continente, né? É algo muito grande e o Galo é um clube acostumado a jogar essa competição. E com certeza com o grupo, com o elenco que a gente tem, a gente vai em busca, né, desse título. Com certeza, né, quando você passa um ano, né, maravilhoso como eu passei aqui no Galo, você vira o ano com mais confiança, né, com mais confiança da sua própria equipe, do seu próprio time, do treinador. Isso é importante para os jogadores, isso é importante para um grupo, né, como o nosso. Foi um ano maravilhoso, né, mas a gente já tem que virar a chave. O ano de 2024 está começando, né, o Campeonato Mineiro a gente sabe que é bem difícil, sempre os times tentam complicar os jogos pra gente e a gente tem que tentar manter a cabeça no lugar, manter o foco, manter o trabalho para poder chegar nos jogos, né, e como eu falei, criar as oportunidades e assim, né, resultar em gol e na vitória do Galo. Paulinho foi o artilheiro, né, da competição, o artilheiro, obviamente, do Atlético, 61 jogos, 31 gols, 8 assistências e a dupla com o Hulk, que funcionou muito bem. Falei ali na cabeça, na abertura, né, chamando o Paulinho, sobre a importância dele, obviamente, aí dentro de campo, mas fora de campo. Eu queria também dar um destaque. Ontem ele inaugurou o Instituto Paulinho, com a presença do Reinaldo, figura histórica do futebol do Atlético, do futebol brasileiro, que tem como objetivo trabalhar a educação nas escolas de Minas Gerais, seguindo a escola modelo que ele já tem no Rio de Janeiro. Então, a princípio, serão 2 escolas em Minas que ele levará, então, esse projeto, o Instituto Paulinho, para ter esse efeito na base da sociedade. Então, é um cara que se preocupa também com o efeito que ele tem fora de campo. E é impressionante, né? Porque parece que o Paulinho, a gente tinha muita expectativa para o retorno do Paulinho, entender esse jogador que é muito jovem ainda, né, Zupac? Mas quando ele retorna ao Brasil, como ele veste a camisa, ele entende a importância, opa, eu não quero ser só mais um bom jogador, eu quero ser o melhor com a camisa do Atlético, com camisa de seleção brasileira, mas também fora de campo. O movimento que ele fez de voltar da Europa e jogar novamente no Brasil foi um movimento muito consciente do Paulinho. Eu acho que essa consciência do que é a carreira dele, do papel dele como cidadão, acho que o Paulinho, o Paulo, é um homem muito consciente do que faz. E o fato dele saber exatamente por que ele voltou para o Brasil, por que ele escolheu o Atlético, isso tudo facilitou essa adaptação imediata. Foi muito rápida a adaptação dele, né? O Galo começou a jogar a pré-Libertadores do ano passado com o Paulinho já encaixado e voando, né? Então foi muito bom para ele e para o clube. E a gente viu os números dele agora, e ele tem ainda, não bastasse a sua adaptação e a sua qualidade,
ele tem ao lado um cara que faz muita diferença, porque o Hulk não só é um cara de muitos gols, mas o Hulk, eu não me lembro se o Hulk terminou em primeiro ou em segundo do Campeonato Brasileiro, em assistências. Então o Hulk era o Hulk e o Luis Soares pau a pau em assistências no campeonato. Então o Hulk serve muito o Paulinho. Não bastasse tudo que o Paulinho faz, ele ainda se beneficia da dupla de ataque que ele forma com um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, já desde 2021, quando voltou, que é o seu Givanildo. Então é um encaixe perfeito, é uma adaptação perfeita. A impressão é que ele faz parte do que é o Atlético Mineiro há bastante tempo. Então, assim, um privilégio para o Galo poder contar com o Paulinho. E parabéns a ele pelas suas ações fora de campo. Ele mostra ser um cara realmente bastante especial. Já dá para falar, né, o Kifuri, que é basicamente antes era um Atlético do Hulk. Hoje a gente já pode falar de um Galo do Hulk e Paulinho. Ele conquistou isso, né? Sim, essa dupla ela se formou e em determinados momentos na parte final do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético deu uma subida depois daquele período sem vitórias no começo do trabalho do Filipão, eu não saberia dizer quem foi mais decisivo, quem foi mais protagonista entre os dois. Eu vi com bastante equilíbrio, o que não é pouca coisa, né? O Paulinho foi um dos jogadores mais influentes do campeonato, até mesmo no período em que o Galo não estava tão bem. Ele teve um campeonato muito bom, uma temporada de maneira geral, e ele é muito bom jogador. Muito, muito bom. É ótimo ter o Paulinho no futebol brasileiro. Talvez ele não devesse estar aqui se a gente pensasse na qualidade que ele tem, o nível que ele apresenta e onde estão os outros que são como ele. Mas, felizmente, ele fez essa opção de não só vir jogar no Brasil, num clube. Aliás, o Hulk fez isso também, né? De se juntar à comunidade. E aí está falando da cidade onde vive, etc. E ajudando da maneira que pode. Existem muitos jogadores que têm a noção exata da transcendência que a profissão lhes permite exercer. Nem todos exercem. E aí não é uma questão de obrigação. Alguns sentem esse dever. O Paulinho é um desses jogadores, porque ele exerce esse lado com profissionalismo também. E é muito importante que isso seja feito dessa maneira. Eu conversei com o Reinaldo, a gente encontrou em BH, encontrou aqui em São Paulo também, e eu falei, deve ser muito legal para você, né? Porque existe um movimento, aí fala até da minha geração, às vezes de negar ou de não se importar com a história, né? E como o Hulk e o Paulinho entendem um contexto, o respeito a ídolos que vieram antes, ao que significa o clube que eles estão jogando. Poderia ser qualquer clube, né? Mas essa consciência. Mas isso que o André Kfouri falou também tem um ponto. O Rodrigo Caetano já disse que, olha, no meio da temporada podemos perder jogadores. E o nome do Paulinho já foi ali observado e sondado, ventilado pela Inter. Então, assim, a gente está falando de clubes grandes no futebol europeu que no meio da temporada podem... Que aí é a janela principal, né, da Europa, né, Zul? A janela de meio de ano aqui de verão na Europa, né? É um risco e você ter jogadores dessa idade, e o Paulinho voltou, acabou muito novo, ele saiu do Vasco muito novo, então o contrato dele com o Leverkusen acabou novo e ele veio custo zero, livre de contrato para o Galo. Isso. Então era um risco calculado. O Paulinho dando certo no Atlético, o Galo sabia desde o princípio que ele tendo sucesso, ele voltaria a ser alvo do futebol europeu porque ele é muito jovem ainda. E é o tipo de risco que você tem que correr e o Galo hoje, até pela sua transformação em SAF, pela tentativa de melhorar a questão financeira que é muito complexa no Atlético, não sei até que ponto o clube estaria apto a resistir investidas, mas é algo que você não tem muito controle. Enfim, vai torcer para o Paulinho jogar pior para as propostas não chegarem? Não, ele vai ter que arrebentar e o Galo vai ter que lidar com o problema se ele vier. Enquanto não vem, e não é essa a realidade, é desfrutar de uma dupla muito forte que ele faz com o Hulk, talvez... a gente pode discutir se não é a melhor, é a segunda melhor, é porque o Flamengo não joga hoje com dupla, mas enfim, né? É seguramente dos melhores ataques do Brasil e que agora vai contar com mais um cara que municia como poucos. O Scarpa é outro cara com potencial de assistência que o Paulinho pode se beneficiar bastante. Veremos a cara do Atlético Mineiro para a temporada 2024. Intervalo. Muito bem, massa. Paulinho aí que vestiu a camisa do Galo como a sua segunda pele, vestiu como uma luva essa camisa do Galo, jogador que foi muito criticado aí no seu começo, né, por errar muitas chances claras de gol, né, infelizmente errou uma chance aí que nos custou, né, melhor dizendo, na Libertadores contra aquele jogo contra o fatídico jogo contra o Palmeiras de 0-0 que fomos eliminados, então, o jogador que melhorou muito na sua finalização, o Hulk aí fez com que o futebol do Paulinho crescesse demais,
O Scarpa jogando aí pelo menos 70%, 80% do que sabe jogar de futebol, do que já apresentou no Palmeiras. O ataque do Galo vai ganhar muito, né? Então a gente viu aí Paulinho artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado. Se o Scarpa voar no Galo, isso tem tudo para se repetir novamente. Vamos torcer para que isso aconteça, não apenas no Brasileiro, mas em todas as competições e principalmente na Libertadores, que é o maior foco do Galo aí para essa temporada de 2024. A gente está muito feliz com o ataque do Galão, com Paulinho, Hulk, Scarpa, e o Galo ainda no mercado da bola, podendo ganhar novas peças aí. Então estou muito esperançoso para essa temporada. Gostaria de saber também a opinião da massa. Comente aqui, é muito importante você também deixar o seu like, a sua inscrição, para que nós possamos continuar trazendo aqui os cortes do Galo, com as últimas notícias do Galo, sempre informando a massa atleticana aí sobre as notícias do Atlético Mineiro. Muito obrigado, massa, por ter acompanhado o vídeo até aqui. Tamo junto e aqui é Galo.